Paz do Senhor, amados. É sempre bom a gente estar na casa de Deus. Como é maravilhoso servir ao Senhor. E hoje pela manhã já foi bênção. Quem veio de manhã vai ter que escutar tudo de novo, né? Mas é sempre bom. A Cássia tá lá em casa, ela fica ouvindo as ministrações da Viviane Martinello. E hoje ela falou algo, hoje, alguma ministração que ela estava ouvindo, eu acabo ouvindo junto, estou lá, né? E ela falou assim, poxa, eu não gosto de pregar a mesma mensagem, parece que a gente está... Aí ela falou que Deus falou com ela, ei, não é, a receita é a mesma, mas a comida é sempre nova. A receita é a mesma, mas a comida... Eu achei interessante aquela fala dela, porque vai ser a mesma mensagem, mas você faz a mesma receita, né? Você pode fazer a mesma receita várias vezes, mas ela sempre a comida é nova, sempre é fresca, né? E a receita é igual. Então, algo novo Deus tem para nós agora à noite, amém? Nós vamos falar um pouquinho, eu coloquei, o Thomas deu uma melhorada nos meus slides, ficou top, de manhã estava meio, né? Isso que é bom, você passa para a mídia, eles dão uma ajeitada, eles estão colocando lá. O pastor tinha falado com a gente para a gente falar um pouquinho sobre olhar para o futuro com convicção que Deus está no controle, né? E aí eu pensando nesse tema, orando e falando com Deus, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu coloquei... estão trabalhando... Aí, ó. Esse é o tema da nossa mensagem. Jornada para o futuro, né? Uma jornada de todos nós. É fato a máxima dita por muitos que devemos aproveitar o presente, porque é o que nós temos. É um presente de Deus, por isso se chama presente. É o que nós conseguimos alcançar. Porque o passado ficou para trás e não tem mais como fazer nada por ele. Talvez a gente só vai carregar as marcas, as bagagens, as conquistas, as vitórias que ele nos trouxe. O futuro, como todos nós sempre falamos, a Deus pertence. Ele está logo ali, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E falar sobre futuro é complicado, né? Como é difícil às vezes responder aquela pergunta que às vezes a pessoa fala, o que você vai ser daqui 10 anos? Onde você vai estar daqui 15 anos? O que você vai fazer, vamos mais perto, domingo que vem, né? A gente tem agenda, a gente tem coisas programadas, mas no meio do caminho, no meio da jornada, algo pode acontecer. Algo totalmente incerto, onde que realmente está nas mãos de Deus. E hoje eu quero falar sobre a capacidade que nós temos de se reinventar. Porque às vezes na jornada, na caminhada, olhando para o futuro, cheio de planos, cheio de sonhos, nós somos interrompidos por algumas coisas que acontecem na nossa vida. E essa capacidade que o ser humano tem de se reinventar, de se reerguer, e às vezes também não, né? E tem uma palavrinha emprestada da física, que está bem na moda, que a psicologia tem usado bastante, que esse ato de se reinventar, esse ato de se levantar e começar do zero, e começar a vida de novo, e tentar de novo, é chamado de resiliência. Ó. Na física, resiliência é a propriedade de um corpo de retornar à sua forma original após ter sido deformado. Hoje de manhã eu dei o exemplo do ferro, né? Você tem lá o ferro, você esquenta ele, molda ele, mas depois que ele esfria, ele continua sendo ferro. Então, essa é resiliente. O ferro é uma matéria resiliente, né? Que nós, mesmo passando por... Aí a psicologia vai emprestar isso e ela vai dizer assim, onde a palavra nasce, né? Ó, a palavra resiliência tem origem no latim, resiliens. Resiliência, que significa saltar ou impulsionar, e o prefixo re, que significa novamente, ou seja, o ato de se renovar, o ato de começar tudo do zero, né? E tentar novamente, e vamos de novo, e vamos de novo. E é algo que tem sido bastante falado nos nossos tempos. E quando eu pensando sobre isso, né? Porque pensar sobre o futuro, a gente precisa falar sobre isso, porque muitas coisas vão nos interromper, os nossos planos. Talvez os nossos planos, muitas das vezes, são frustrados, até pelo próprio Deus. Porque às vezes não são os planos dele, não são o que ele tem para nós. E será que nós estamos preparados para viver isso?
E hoje eu quero convidar, vamos para a Bíblia, um personagem para a gente conversar sobre ele, que eu até coloquei ali, quem veio de manhã não responde, ó. Não é EBD, mas tem pergunta, né? Eu vou trazer aqui o amigo... Ah tá, esse é o tema, né? Pode passar o próximo, já falei esse. O amigo de Bildade, ele faz e Zoar. Quem que é o amigo de Bildade? Jó, né? Nós vamos falar sobre Jó. Vamos falar um pouquinho dele. Se falar de resiliência, não tem como não falar de Jó. Jó foi muito resiliente, né? Como servo de Deus, como homem nessa terra. Nós vamos ler o capítulo 19 de Jó. Vamos abrir nossas Bíblias, lá no capítulo 19. Acho que eu vou ler ali com os irmãos, vocês vão colocar lá? Porque talvez a minha versão seja um pouco diferente. Jó capítulo 19, vou ler ali. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, o meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. Se grito violência, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar, cobriu de escuridão as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. A sua ira se acendeu contra mim, ele me vê como inimigo. As suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor de minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram estrangeiro. Vêem-me como um estranho. Chamo para o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. O meu hálito é repugnante à minha esposa, causo nojo aos meus próprios irmãos. Até os meninos zombam de mim, dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, porque a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-me da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas em um livro. Fossem talhadas com estilete de ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia o meu peito, ó coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porque por meio dela a ira trará castigo para vocês. Então vocês saberão que há julgamento, que há um juiz, que há julgamento. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Pai, que ela encontre lugar em nosso coração, que ela encontre lugar nas nossas vidas e possamos sair daqui, Senhor, transformados, não somente por palavras vazias, mas pela palavra do nosso Deus. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém e amém. Amém? Irmãos, eu dividi essa mensagem em 3 partes. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o reconhecimento de quem o abateu. A história de Jó é bastante conhecida por nós. A história vai contar que Jó era um homem que tinha bastante posses, um homem rico, tinha vários filhos, tinha vários servos, e um homem temente a Deus, um homem que, quando ia fazer suas orações, seus sacrifícios, ele pensava nos seus filhos, ele orava e dizia, Senhor, talvez
os meus filhos tenham pecado contra ti, e por isso eu trago uma oferta ao Senhor, eu trago uma oferta pelos pecados dos meus filhos. Ele se preocupava com as coisas de Deus, um homem zeloso por Deus. Ele era tão zeloso, amava tanto a Deus, que o próprio Deus achou graça dele, a ponto de dizer para Satanás: viste o meu servo Jó, não troque, Jó, viste o meu servo Jó? E nós conhecemos a história, bem conhecida até no secular, como a paciência de Jó, o homem paciente. Só que se você for ler o texto, você vai ver que algumas vezes ele fica bravo. Nós lemos aqui, nós vimos que aqui ele está bravo, ele está indignado, né? Por mais que seja um homem paciente, também fica bravo. Mas aqui nós vamos ver que ele reconheceu quem o abateu. Na nossa jornada cristã, é agradável servir ao Senhor enquanto tudo vai bem. Olhar para o futuro enquanto estamos com saúde, seja física, emocional, espiritual, torna a jornada esperançosa. Mas, e quando nem tudo vai bem? O que fazer quando as lutas chegam? A perda de um ente querido, companheiro ou companheira de jornada, o diagnóstico de uma doença sem cura, a separação, a falência, situações que nos paralisam e embaçam os sonhos do futuro. Jó foi abatido. Ele se encontrava em um último estado, e seus amigos agora estavam ali, mas estavam tentando achar a culpa de Jó por tamanha desgraça. O acusavam de pecado, mas no texto que lemos, ele, indignado com seus amigos, responde de forma dura às acusações, mostrando que seu sofrimento vem de Deus. Ele se levanta em sua defesa e fala: ei, vocês estão me acusando que eu sou um pecador, vocês estão me acusando que eu fiz algo de errado. Não, mas quem me abateu foi o Senhor. Nós vamos ver aqui essa autoridade, que ele sabia quem era Deus, ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus de Israel. Ele dizia: não, esse é o meu Deus. Eu estou abatido, mas não destruído. Eu estou nessa situação porque Deus assim quis, e eu não vou blasfemar contra Ele. Eu não vou lutar contra Ele, porque Ele é Deus. E a gente vai ver um homem que se posicionou. Como o Vitor falou aqui, né? Seja no momento de grande fartura, ele sabia quem era Deus. Seja no momento de dificuldade, ele sabia quem era Deus. Porque ele dizia: Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, porque eu entreguei minha vida a Ele. E ele reconheceu: o meu sofrimento vem do Senhor. E é interessante que você vai ver por várias vezes ele falando que eu estou sofrendo, eu não sou o sofrimento. A vida dele não tinha terminado ali. Enquanto está respirando a vida, a esperança, né? Ele estava com dificuldade, sumiu-se, morreu seus filhos, a sua esposa estava contra ele, amigos sumiram. A gente vai ver no texto que os amigos sumiram e ele diz: ei, eu tenho a Deus. Deus continua sendo Deus. Por vezes, na nossa vida, nós também passamos por momentos difíceis, talvez que nem se compare com o sofrimento de Jó. Reclamamos por pequenas coisas. Ficamos apertados um pouquinho, a gente já reclama. Mas ele resolveu não reclamar contra Deus, mas ele resolveu colocar tudo na mão de Deus e dizer: a minha vida pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele. Nessa jornada que nós estamos, jornada para o futuro, temos reconhecido que tudo vem do Senhor? Ou será que estamos analisando? Será que temos analisado que nem um fio de cabelo cai de nossas cabeças sem que Deus saiba? Será que a gente tem parado para pensar que, não estou conseguindo, estou tentando, esse sonho, algo que eu queria alcançar, paralisou, não consegui mais. Eu estou doente, não vou conseguir. Eu não tenho dinheiro, não vou alcançar. Quantos sonhos, quantos projetos, e às vezes a gente quer alcançar com unhas e dentes, sem consultar ao Senhor. Aqui nós vamos ver para ele, imagina um homem que tinha grandes posses. Quantos sonhos, quantos projetos ele não tinha para os seus filhos, para a sua geração, mas que agora tudo parou. Parou tudo. E nas nossas vidas às vezes é assim. Tivemos esse momento na pandemia, né? Parou tudo. Às vezes a nossa vida para. Eu sei que
ainda estamos com resquício da pandemia ainda, né? Eu vejo na escola, na minha profissão, eu tô com o 4º ano, mas eu tenho crianças que foram alfabetizadas na pandemia. Ou não. Então, para nós é bem complicado, né? Em todas as áreas nós temos tudo paralisado, tudo amarrado, e nós precisamos, o que fazer com isso? Nós precisamos entender que em todas as nossas dificuldades, Deus está conosco. Essa convicção não pode sair do nosso coração. Jó tinha essa convicção com ele: ei, eu estou sofrendo porque Deus quis. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da minha vida. Estou passando por isso porque Ele quis. É diferente, meu irmão. Jó tinha esse reconhecimento, ele sabia isso dentro do coração, e nós temos capacidade para reconhecer isso. Quando estamos sofrendo porque Deus quis, ou quando estamos sofrendo porque pecamos. E precisamos reconhecer isso. Ah, eu estou no pecado porque Deus quis. Não, aí é porque você quis. Né? Você colhe aquilo que você planta. Se você plantou no reino de Deus como Jó fez, Jó plantava no reino de Deus, servia ao Senhor com obediência. O tema da nossa semana de oração vai ser isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Essa semana vai ser trabalhado sobre isso. E Jó, ele tinha essa convicção de dizer: o meu sofrimento vem do Senhor, Ele trouxe o sofrimento, Ele vai acabar com o sofrimento. Ou não, se Ele não acabar, Ele continua sendo meu Senhor, dono da minha vida. Ele é Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Mas tem sofrimento que a gente passa que é por desobediência mesmo. E nós precisamos reconhecer isso. Quem causou a dor? Quem causou o problema? Da onde vem isso? Achar a raiz do problema, reconhecer se vem de Deus ou não. Reconhecer se é eu e colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. E pode chorar? Pode. Você viu a quem ele clamou? O Senhor me abandonou. O Senhor está me vendo como inimigo. São falas duras dele falar isso para Deus. E nós temos essa liberdade. Fala para Deus. Conversa com Ele. Um momento de oração, um momento de se derramar na presença do Senhor e dizer: Senhor, Tu está aí? Eu preciso de Ti. Jó precisou desses momentos de reconhecer o senhorio de Deus. E nós precisamos também reconhecer que Ele é o Senhor. Jó tinha plena convicção que seu sofrimento não provinha de uma vida de pecados e desobediência, mas era a permissão de Deus. Como está a nossa vida com Deus? Estamos paralisados na jornada porque Deus quis? Ou nosso pecado e desobediência tem nos parado? Precisamos fazer uma autoanálise para prosseguir. Nossos olhos precisam estar como os de Jó, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jó tinha certeza que Deus estava com ele, mesmo naquela aflição. Nós precisamos ter essa certeza, a certeza da salvação, a certeza que Deus está presente. Deus está presente. A segunda parte que nós vamos trabalhar é sobre o abandono dos iguais. Ali do 19, do 13 ao 21, eu não vou ler o texto, nós já lemos. Nessa parte ele rasga o seu coração perante os únicos amigos que ficaram. Ele fala sobre o abandono que sofreram por seus melhores amigos, o abandono de sua família, o abandono até das crianças que provavelmente zombavam dele. Ele fala ali no texto: as crianças, quando me levantam, zombam de mim. Aquele que tinha honra, aquele que era um homem cheio de autoridade onde ele estava, agora as crianças zombavam dele. Ele vai dizer: a minha carne está pele e osso, estou magro. Só me sobraram a pele da gengiva. Aí eu estava lendo, os historiadores vão dizer que provavelmente ele ficou banguela, perdeu os dentes. A pele da gengiva. Quando todo mundo olhava para ele, zombava dele. Riam dele. Não tinha mais ninguém. Todos abandonaram os seus irmãos de sangue. Riam. A sua esposa não queria mais nem saber dele. Diz ali que o bafo dele incomodava a esposa. A gente vai ver depois ela dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre, rapaz, você está quase lá. Ele estava numa situação deplorável, abandonado. E às vezes a gente se encontra desse jeito. Às vezes a gente se encontra desse jeito, abandonado.
Depois que reconhecemos de onde vem nosso sofrimento paralisante da jornada, precisamos analisar quem ficou. É humano essa análise de quem ficou. A máxima de Salomão cabe muito bem aqui. Na alegria, faça um amigo. Na tristeza, terás um irmão. Provérbios 17:17. Será que nós temos amigos verdadeiros que poderemos contar nessa hora? Será que nós temos conservado as amizades, os laços familiares? Será que nós temos valorizado esses momentos de igreja? Eu falei de manhã como é bom ser igreja, meus irmãos. Eu até comentei, né, posso falar da área que eu cuido aqui na igreja, que é a área da assistência social, com as cestas básicas. É alegria para mim alguém chegar, não precisa, às vezes a pessoa não quer se expor, dizer, Carlos, nós temos alguém da casa precisando. Rapaz, a gente move tudo, você vai ser abençoado, porque a Bíblia nos ensina que primeiro são os da casa, né? E às vezes você está aí, às vezes passando por uma dificuldade, seja ela nessa área, ou seja na área espiritual, e não quer contar com a igreja. Você tem igreja, você tem irmãos, você pode sim contar. Jó não teve ninguém, Jó não tinha ninguém aqui, mas você tem, meu irmão. Nós temos aqui um corpo de Cristo. Mas não é bem assim. Eu não fui bem atendido. Rapaz, nós precisamos criar laços de amizade, laços de afeto. A palavra afeto vem de afetar. Aquele irmão me afeta. Isso. Ele me afeta, né? Positivamente, às vezes negativamente, mas o afeto. Eu não posso deixar de comentar, uma vez o pastor Geliel, ele tem esses... Há muito tempo atrás ele disse, Carlos, está vindo um casal aí que vai ser uma bênção, vocês vão gostar deles. Ele é igual vocês assim, tem um coração gigante. Estão vindo lá do Rio. Pode vir coisa boa do Rio de Janeiro? Né? Aí, deixa eu terminar. Rapaz, aí chegou esse casal, né? E eu vou dizer que o pessoal que eu tenho de amigo assim do Rio, isso é uma bênção na minha vida, né? Eu tô falando aqui em público, vou ficar até, né? Eu estou falando do Genival e Arlete, não sei se o pastor lembra disso. Você vai gostar. Eles são assim um casal. Rapaz, hoje nós temos uma amizade, parece que nos conhecemos há muitos anos. Eu sei que eu posso contar com eles podem contar comigo, né? E seja no momento da alegria, da tristeza, a gente está junto. Irmãos, nós podemos contar. Os irmãos sabem do meu momento de dor que passei quando fiquei viúvo, e como foi bom. Também um outro carioca que aparecia lá em casa do nada. Como é que você está? Né? Por isso que eu digo, pode vir coisa boa do Rio, né? Como é que você está? Ele ia lá, às vezes mandava mensagem, ei, eu estou aqui, precisa de alguma coisa, eu estou aqui. Amigos que eu posso contar. E eu sei que você tem. Se não tem, meu irmão, estou aqui presente. Estou aqui. Olha aí para o teu lado. Jó não tinha com quem contar, mas você tem. Você precisa ter. Gente precisa de gente, né? Precisamos de gente. Em nome de Jesus, vamos quebrar as barreiras e vamos nos abraçar. Essa jornada para o futuro não tem como caminhar sozinho. Precisa de gente. Precisamos caminhar junto. Ele não tinha ninguém, mas ele tinha a convicção que ele tinha Deus. Isso é muito importante para nós também. Porque às vezes a gente vai estar na igreja, a gente vai ter irmãos, a gente vai ter um monte de gente, mas vamos se sentir sozinho. Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Mesmo que os amigos se esvaem, mesmo que não tem ninguém, Jó não estava abatido no sentido de se sentir sozinho. Não tinha depressão. Tinha sofrimento na pele, tinha sofrimento, o que ele tinha era um caco para coçar as feridas, não tinha dente, não tinha ninguém. E ele diz, ei, mas é Deus, eu tenho a Deus, Deus está comigo. Deus, nós precisamos entender e buscar essa presença de Deus todos os dias. Ele faz um apelo aos amigos. Apesar de Bildade, Elifaz e Zoar estarem ali
Não como melhores amigos, mas como pessoas que queriam entender como um homem tão bom como Jó, rico, próspero, poderia estar naquela situação. Mesmo Jó sabendo disso, ele faz um apelo, ele grita por socorro em seu desespero. Lá no 20 e 22 ele vai dizer: ei, misericórdia, meus amigos, misericórdia. Deu de me acusar. Eu preciso que vocês me ajudem. E às vezes nós vamos ter que fazer isso, meu irmão. Ei, Deus, tá bom, eu sei que eu pequei. Eu sei que eu estou errado. Mas pelo amor de Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Precisamos amar e nos colocar no lugar de outro, ajudar. E também precisamos aprender a fazer como Jó, quebrar o nosso orgulho e pedir misericórdia. Dizer: eu preciso de você, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Às vezes fica sofrendo sozinho, às vezes fica levando tudo sozinho, porque tem, o que vão pensar de mim se eu pedir ajuda? O que vão pensar de mim? Meu irmão, nós estamos aqui para isso, para ajudar. Né? Vamos fazer como ele fez. Ei, misericórdia, eu preciso de ajuda. Ele reconhecia que precisava da ajuda daqueles homens, mesmo não atento, mesmo sem esperança de alcançar, mesmo sem entender se poderia receber. Mas ele olha para eles e fala: por favor, olha para o meu sofrimento. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Tem uma música que eu gosto muito da Ludmilla Ferber, não é uma música como a gente fala ali no Ministério de Louvor, né? Quando é congregacional, né? Mas é uma música mais para o secreto. E ela fala assim: dar-me ouvidos para ouvir o coração ferido. Dar-me ouvidos para ouvir os filhos teus. Dar-me ouvidos como seus ouvidos são. E ela, como pastora que era, e ela fala como eu preciso desses ouvidos, o ouvido de Deus. Isso não é só dádiva de pastor, dádiva de líder de ministério, isso é dádiva de cristão. Se você serve ao Senhor, Senhor, eu quero ter um ouvido purificado para ouvir o meu irmão, para ser o abrigo, para ser o aconchego, para ser irmão, para afetar positivamente. A terceira coisa que nós vamos falar é a certeza da redenção. A certeza da redenção. Está lá em Jó 19, 24 ao 29. Eu não vou ler o texto. Mas ali, ele vai falar. Eu vou ler aqui, o 24. Não precisa colocar ali. Eu vou ler aqui, só para a gente conversar. Lá no 23 ele começa dizendo assim, quem me dera fossem as minhas palavras escritas, que fossem gravadas num livro, com pena de ferro e com chumbo, que para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha que oração que ele fez. Ei, eu sei em quem tenho crido. Eu conheço um Deus poderoso. Eu sou amigo de Deus. Eu sou conhecido de Deus. Deus é meu conhecido. Ele é meu amado. Que se a minha história fosse escrita em um livro, em ferro, com pena de ferro, fosse gravadas, para que as gerações vissem quem é o meu Deus. E a história de Jó não foi escrita em ferro, mas ela foi escrita na palavra de Deus. A palavra que é viva, a palavra que dura para sempre, a palavra que passa geração em geração, a história dele está escrita aqui. A história dele, aquela oração foi ouvida porque a história dele está escrita. Mas porque não é só sobre a história dele. O que ele quis dizer aqui não é sobre a história dele, é sobre a história do Deus dele. O Deus que estava com ele, o Deus a quem ele cria. Ei, essa história não é sobre mim. Se essa minha história fosse escrita para que eu seja um grande homem, que todo mundo vai falar de mim. Não, para que o meu Deus seja glorificado através de mim. Para que o meu Deus seja glorificado através da minha história. E Deus é glorificado. O livro de Jó, se você pegar uma Bíblia cronológica, ele é um dos primeiros livros, ele vai ser o primeiro livro da Bíblia ali, né? Que a data dele é bem antiga. Foi escrito por Moisés. Esses dias lá em casa deu caldo, eu fiquei quase 2 horas, pastor. Porque o meu Daniel, discípulo de Edu, ele tem um jogo do videogame sobre dinossauro, né? E aí ele falou para o mais velho assim: ô João, a gente tomando café,
Você sabe que tem dinossauro na Bíblia? Né, Carlos? Pronto, aí eu tive que ficar umas 2 horas ali, né? Conversando sobre o livro de Jó. Mas foi tão bom, né? A gente tem dinossauro ali no livro de Jó, vou deixar vocês curiosos, quem não sabe disso, né? É um livro antigo, a história dele está ali registrada. Aquela oração dele foi ouvida, não para que ele fosse engrandecido, mas para que o Deus dele fosse engrandecido. E ele continua dizendo assim, ó, eu sei, lá no 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Vocês estão aí tentando me julgar, mas eu sei quem é o meu Deus. O meu Redentor, o meu resgatador. A palavra Redentor usada aqui, agora tem, de manhã falhou o slide, mas agora tem. Olha lá, ó, Redentor, a palavra é Goel. A mesma usada no livro de Ruth para Boaz. Quem conhece a história de Ruth, né? Que Boaz resgata Ruth, a moabita, que tinha tudo para dar errado, mas resolveu servir ao Senhor, e Boaz a resgata. É a mesma palavra usada aqui, Goel. Ele fala, o meu Goel, ele vive, ele vai me resgatar, ele vai me socorrer, ele vai me tirar dessa situação. A minha jornada não parou aqui, vou continuar essa jornada e eu vou ver o Senhor estará comigo. Ele diz, o meu Redentor vive, ele está comigo. Jó é uma tipificação de Cristo. Hoje olhamos para Jó com exemplo de resiliência, mas precisamos estar com os nossos olhos em Cristo, como diz em Hebreus 12:2. Vamos ler, eu acho que eu coloquei ali. Não, mas abre lá. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse é o nosso exemplo de resiliência. Há um futuro? Sim. Meu irmão, é certo. A máxima que nós falamos, o futuro a Deus pertence a Ele. O futuro nessa terra é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Podemos planejar sim, podemos sonhar sim. De manhã eu até citei o Genival, ele fica bravo da gente citar ele, mas ele tem uma frase que ele fala assim, meu irmão, eu já tenho mais passado do que futuro. Então, eu quero viver com Cristo, servir o Senhor. Ele diz, eu não, né? Eu tenho bastante futuro. Nós podemos sonhar, mesmo sabendo que é incerto. A Bíblia diz que os velhos sonharão. Pode sonhar. Encosta aqui nesse homem aqui, ó. Meu Deus do céu, eu fico, meu Deus do céu, esse homem... Acompanhar essa cabecinha aqui, meu irmão, porque ele olha para Jesus cheio de sonho. Quem conhece o pastor Geliel, fala, rapaz, o velhinho vai fazer 60, né? Vai fazer. Não tem velhinho não, dizer. Mas cheio de sonhos, de projetos, para a nossa igreja, mas é no Senhor. Talvez vai ser frustrado, mas tem um futuro nos reservado que não será frustrado. Nosso Redentor vive, e Ele nos prometeu uma jornada, que eu coloquei ali no slide final, um futuro glorioso. Um futuro glorioso. Talvez os teus planos vão ser frustrados. Talvez você vai estar paralisado aí, mas o Senhor quer te levar para Jerusalém celestial. Esse é o nosso futuro. Esse é o futuro de todo aquele que crê no Senhor. Essa deve ser a vontade e o anseio do cristão. Esse deve ser o nosso futuro. Dizer todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não porque a gente quer se livrar do mundo que nós estamos, mas é algo que queima dentro da gente, que a gente quer levar todo mundo. Que aí a gente sai evangelizando, que a gente sai falando do amor de Deus. Aí a gente sai falando, olha, tem um Deus que Ele pode mudar a tua vida, Ele mudou a minha. Tem um Deus que eu estava numa situação terrível, mas Deus estava comigo. A gente vai ver que Deus restaurou a sorte de Jó depois. Mas ele cria que Deus estava com ele.
essa deve ser a máxima no nosso coração. Deus está comigo, Ele é o meu Redentor, Ele vive e Ele ainda faz maravilhas no meio do seu povo. Nós podemos viver, podemos continuar vivendo, mas vivendo em Cristo. O meu alvo é Cristo. Os meus sonhos, eu posso sonhar em Cristo. Eu posso sonhar, mas em Cristo. Tendo a certeza que o meu futuro é a Jerusalém Celestial. O meu futuro é habitar com Cristo. O meu futuro é encontrar com o meu amado. Essa é a certeza que nós temos de futuro. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele. E às vezes eu vou ter que olhar para o lado. Opa, meu irmão, vem cá. Vamos junto. Estou manco dessa perna, você está daquela, vamos junto. Tendo um ao outro e dizendo, nós vamos chegar lá diante do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Nessa noite eu quero orar. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Às vezes você está aqui nessa noite, está paralisado na sua jornada. Às vezes você não está com todas as dores e sofrimentos de Jó, mas tem algo que te paralisou na jornada. E você tem falado, poxa, eu não tenho conseguido caminhar, não tenho conseguido alcançar. Eu não tenho sentido esse Deus que esse cara está falando. Eu não consigo ver esse Deus agindo na minha vida. Eu quero te desafiar a levantar e vir aqui, nós vamos orar por você. Se você tem alguma causa impossível que precisa ser alcançada, venha para cá em nome de Jesus. Se não for com você, se você tiver alguém na sua casa que precisa de um milagre sobrenatural, Deus está neste lugar e Ele pode operar um milagre nessa noite. O altar está aberto. Venha, dê um passo de fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Eles Meu sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Oh Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Pensa vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Pai amado, Pai de amor, Deus de graça e de poder, nós cremos no Deus que está neste lugar, no Deus que age, Senhor, em nosso meio. Oh, Tu disse, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estás, e nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. Senhor, eu quero colocar cada irmão meu que está aqui na frente neste momento, que necessita, meu Deus, de uma cura, seja no corpo físico, seja na alma. Oh Senhor, que o Senhor venha agora em nome de Jesus, Pai, tocar os meus irmãos e as minhas irmãs com cura, com restauração, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, que sejam feitas novas todas as coisas, que sejam feitas novas todas as coisas, um tempo novo, que
que o renovo do Senhor venha sobre a vida dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, alcança com poder e graça, em nome de Jesus, o Deus do impossível, que pode fazer todas as coisas. Nós cremos neste Deus e cremos que o Senhor pode agir agora, em nome de Jesus. Pai, ouve o nosso clamor, Pai, e tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, necessitamos da Tua presença, necessitamos do Teu toque. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, e por isso nós queremos clamar: age com poder e graça, age, Senhor, com misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, aquelas causas, Senhor, impossíveis que estão sendo entregues aqui no Teu altar, Pai amado, que em nome de Jesus, o Deus do impossível possa resolver. Espírito Santo de Deus, as causas impossíveis que nós não sabemos o que fazer, nós não temos para onde ir, mas nós vamos para o Senhor. Nós queremos entregar para o Senhor nessa noite, nós queremos entregar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que luta as nossas guerras, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, aquele que pode, Pai amado, alcançar com poder e graça, aquele que age de forma sobrenatural. Nós entregamos ao nosso Deus, ao nosso Pai amado, ao nosso Deus querido, aquele que está pronto a agir, aquele que está pronto com as mãos estendidas a ouvir o nosso clamor, aquele que é socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso Deus, e a Ti nós entregamos, e a Ti nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, o nome santo e poderoso. Cremos que o nosso Redentor vive e Ele se erguirá na nossa causa. Cremos que o nosso Redentor vive e Ele se erguirá na nossa causa. Oh Deus, age agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser. Deus vai se fechar, continua sendo Deus, a doença que é. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. Deixa Deus continuar movendo sobre sua vida, tá? Não é só porque alguém subiu para dar os avisos, quer dizer que o mover acabou.